O renascimento da marca de motocicletas Triumph deve ser estudado. Há poucos, se é que há, exemplos de outras empresas de motocicletas que faliram completamente, trocaram de dono e depois voltaram a ser uma potência global. Eles poderiam ter terminado como mais uma marca extinta, renascendo apenas em motos chinesas baratas com nova carenagem. Tô falando de você, o Inelian Motor Marine. Já a Triumph é o oposto. Hoje é uma das marcas de motocicletas mais importantes do mundo. Eles não fabricam motos em volume igual ao da Honda, mas com quase 150 mil unidades vendidas só em 2025, eles estão longe de ser uma marca boutique de pequena escala. Eles foram pioneiros na motocicleta clássica moderna. Eles oferecem motos naked tricilíndricas divertidas, adventure e modelos de entrada para competir. Agora são um fabricante completo e produzem motos off-road. Mas isso também levanta a questão: será que a magia meio que se perdeu agora? Operar nessa escala fez a Triumph perder um pouco do seu tempero especial? Será que aquela sensação exclusiva foi trocada por vendas globais em massa? Tem muita coisa pra gente conversar hoje, então vamos nessa. Para entender por que o renascimento da Triumph é tão notável, basta olhar o que ela se tornou hoje. A Triumph está longe de ser apenas uma marca tradicional presa ao passado romântico. Mas eles também não são um fabricante boutique, montando à mão 8 mil motos por ano para hipsters de bigode que valorizam a autenticidade. Eles são certamente uma força global. Eles venderam 135 mil motocicletas em 2024 e seguiram isso em 2025 com 142 mil, provando que os números dos anos anteriores não foram um acaso. Eles têm quase 1.000 concessionárias em 68 países diferentes. Eles têm uma linha completa de modelos, que vai desde máquinas de entrada de 400cc, que qualquer um pode comprar e possuir, até motos grandes de 1.200cc, estilo King Kong, com mais de 180 cavalos de potência. Eles poderiam facilmente ter renascido como uma marca para os nostálgicos da UNC, dependendo apenas do nome e da herança? Penso em uma linha do tempo alternativa onde a Triumph é como uma Harley Davidson ou Indian britânica. Sinceramente, esse pensamento me faz estremecer. Fico feliz que a borboleta bateu suas asas lá em 1983, moldando a trajetória da marca para melhor, agora. Apesar de nostalgia e herança parecerem termos ruins atualmente, ainda tem papel na empresa. A Bonneville e sua linha de descendentes clássicos modernos, como os modelos Speed, Twin ou Scrambler, são pilares da Triumph como a conhecemos. Mas o mais importante, suas motos retrô não são o começo e o fim dos esforços deles. Talvez tão importante quanto seus clássicos modernos seja o compromisso de longa data deles com o motor de 3 cilindros em linha, que agora domina completamente a linha deles. Em um mercado saturado de motores bicilíndricos paralelos, a Triumph afirmou: "Fazemos motores de 3 cilindros desde 1968 e não vamos parar agora." A Street Triple não é apenas uma boa moto naked de média cilindrada. Ela é, sem dúvida, a referência da sua categoria. Seu motor equipa a série Moto 2 do MotoGP, com todas as motos do grid usando um motor triplo da Triumph. Isso não tem nada a ver com nostalgia, certo? Isso é pura credibilidade em engenharia. A série Trident oferece algo um pouco diferente da Street Triple, sendo vendida tanto na configuração 660 quanto agora na 800cc. Essas motos naked de 3 cilindros estão mais alinhadas com as alternativas japonesas, focando em acessibilidade e usabilidade. Diferente das motos das 4 grandes, as Tridents preservam o caráter e charme clássico da Triumph. E mais importante, motores de 3 cilindros que são suaves, giram fácil e são mais carismáticos e sofisticados do que os onipresentes bicilíndricos de 270 graus que estamos vendo. E até mesmo a linha Tiger de motos ADV tem credibilidade no segmento, com as maiores 1200 rivalizando com a GS da BMW ou até mesmo com a multistrada da Ducati. Talvez o passo mais estratégico tenha sido criar sua plataforma 400. Muitas marcas consideradas premium têm continuamente, talvez até de forma estratégica, se abstido do segmento de entrada por medo de desvalorizar a marca. Mas a Triumph provou que isso não é verdade. Essa é uma estratégia boba se você está no ramo de ganhar dinheiro. Construída em parceria com a Lejage na Índia, não consigo deixar de pensar nisso. A Triumph está praticamente imprimindo dinheiro com os modelos Speed e Scrambler 400 vendendo mais de 40 mil unidades apenas no primeiro ano. Motociclistas em toda a Ásia, Europa e América do Norte agora estão comprando uma Triumph pelo preço de uma Royal Enfield.
Isso teria sido impensável até mesmo há 10 anos, mas quando uma marca cresce dessa forma, algo inevitavelmente muda. As motos agora são mais refinadas, mais consistentes e confiáveis e, em sua maioria, livres daqueles famosos problemas elétricos da Triumph. Você não compra uma Triumph moderna esperando vazamentos de óleo ou ficar sozinho com um multímetro. Elas simplesmente funcionam. Elas simplesmente funcionam com o mínimo de firulas, isso é bom, e também é o que se espera de uma motocicleta moderna. Mas esse refinamento e ainda mais a otimização global tem um custo. Muito do charme artesanal acaba sendo suavizado em nome da eficiência de fabricação e do preço mais acessível. A Daytona 660 é o exemplo perfeito disso. A 675 era uma moto de corrida média com motor, chassi e desempenho excepcionais. Sou um grande fã. É uma moto que ameaçou superar as melhores japonesas 600 de média cilindrada. A Daytona 660 é uma naked sem graça com carenagens. Claro, ela é mais barata, mais acessível e provavelmente mais fácil de conviver no dia a dia, mas não é uma Daytona 675. É uma interpretação suavizada, feita para vender para mais pessoas e acho que tudo bem. Ou pegue outro exemplo, né? O painel notoriamente desajeitado da Triumph que eles parecem colocar em todas as motos hoje em dia. Simplesmente parece muito vagabundo. As peças foram comparadas às Triumphs antigas, onde cada detalhe era especial e intencional. Então a pergunta se torna inevitável. Será que a Triumph dominou o equilíbrio entre crescimento e identidade da marca, ou o sucesso subiu a cabeça deles, mudando suas prioridades e deixando a marca mais segura e menos interessante do que já foi? Bem, vamos olhar para trás para encontrar alguma clareza sobre esse assunto. Estamos em um mundo totalmente diferente agora. Coventry, no final dos anos 1800, a Triumph Engineering está fabricando bicicletas em uma fábrica tingida pela fuligem da Revolução Industrial. Eles queriam fabricar máquinas simples para uma Inglaterra em rápida transformação. Motos não existiam de fato, então as bicicletas eram o foco principal. No início dos anos 1900, a evolução já estava acontecendo. A Triumph começou a colocar pequenos motores modulares em seus quadros de bicicleta. Eram coisas simples e primitivas, não muito diferentes dos primeiros experimentos feitos pelos seus equivalentes americanos. Assim, a Triumph passou a fabricar motocicletas para o exército britânico nas duas guerras mundiais. Isso parecia ser uma maneira garantida de impulsionar seu negócio automotivo no início do século XX. Conquiste aquele contrato militar e então você está pronto para decolar. As motos militares Triumph TRW eram brutas, resistentes e utilitárias, bem diferentes da Truxton que você vê estacionada nas cafeterias artesanais hoje em dia. A era pós-guerra deu origem a um dos modelos mais icônicos da Triumph, a Bonneville. A Bonneville foi fundamental para a relevância da Triumph nos Estados Unidos. Ela recebeu o nome das salinas de Bonneville, enquanto a Triumph a declarou como a melhor motocicleta do mundo na época de seu lançamento, em 1959. Em 1967, a Triumph teve seu ano mais bem-sucedido em vendas nos Estados Unidos, com quase 30 mil Bonnies vendidas, tornando-se uma das marcas de motocicletas mais importantes do mundo. Brando pilotou uma Triumph em O Selvagem e Steve McQueen competia em Desert Hare Scrambles. Junto com a BSA e a Norton, eles eram a espinha dorsal do motociclismo britânico. Sua presença nos Estados Unidos era inquestionável. Provando ser um modelo leve voltado para desempenho, uma alternativa aos grandes cruisers V-twin das marcas americanas. A antiga Triumph era potente, mas meio frágil, seus métodos de produção antigos estavam ficando ultrapassados, o controle de qualidade era, na melhor das hipóteses, inconsistente e, na pior, inexistente. As motos tinham charme e personalidade, mas também vazavam óleo, vibravam e exigiam muita paciência mecânica, tanto quanto a habilidade do piloto. Comparado com as Harleys ou Indians da época, isso era normal. Era assim mesmo ser dono de uma motocicleta. Esperava-se que você fosse tanto mecânico quanto piloto. Mas quando a Honda e o resto das quatro grandes ganharam força no final dos anos 60, tudo mudou. Partidas elétricas, freios a disco, comando de válvulas no cabeçote, confiabilidade extrema e precisão de fabricação incomparável. Isso trouxe um mundo totalmente novo para a indústria de motocicletas e as marcas britânicas foram bem pegas de calças curtas, rachaduras começaram a aparecer. A era romântica dos roadsters britânicos, café racers e das barulhentas corridas no deserto foi a mesma época em que essa base desmoronou. O que aconteceu, Green? Tem um V voador e garante um encontro com a sua mãe. Bem, esse sou eu nessa Moto Guzzi V7 Sport.
Ao falar sobre o declínio do motociclismo britânico, muitos resumem: os japoneses passaram a fabricar motos melhores. Isso é verdade, mas não conta tudo. O final dos anos 60 e início dos 70 passaram por uma revolução na manufatura. A Honda não só fazia motos de modo diferente, mas também estruturou a empresa de forma inovadora, com linhas de montagem eficientes, controle de qualidade rigoroso e gestão moderna. Enquanto isso, a indústria britânica ainda operava em um ecossistema industrial envelhecido. Nesse ponto, a Triumph fazia parte do conglomerado Norton e BSA, uma tentativa de permanecer viável por meio da consolidação de recursos. Mas, na realidade, isso só acabou gerando confusão, competição interna e uma diluição da identidade. As fábricas deles eram antigas, greves de trabalhadores eram comuns e faltava investimento em modernização. E como resultado, as motocicletas começaram a ficar aquém. Enquanto isso, a Honda CB750 chegou como uma nave alienígena em 1969. Ela tinha motor 4 cilindros suave, suspensão e freios de qualidade, além de sistema elétrico mais robusto. Não deixava vazamento de óleo. Ao contrário das motos britânicas ou americanas da época, não exigia treinamento mecânico para mantê-la funcionando. Simplesmente funcionava todos os dias. Com desempenho de nível mundial, após os pilotos vivenciarem essa excelência, as expectativas mudaram para sempre. As Triumph Twins, mesmo charmosas e importantes para a indústria, passaram a parecer antiquadas. As vibrações autênticas ficaram no passado. Dar partida bruscamente no pedal era um incômodo. Some isso à inflação, turbulência econômica e disputas trabalhistas. E as marcas britânicas simplesmente não estavam competindo em pé de igualdade. Em meados dos anos 70, a Triumph estava em apuros. A Triumph Trident, primeiro modelo de 3 cilindros da marca, era tecnicamente impressionante, mas chegou tarde e mal executada. Os japoneses já eram imparáveis. Em 1983, a Triumph quase desapareceu, e sua história deveria ter acabado ali, com os direitos da marca arquivados até serem adquiridos pela Kijota Motors 50 anos depois. Mas, na verdade, foi apenas um breve intervalo. A maioria das empresas de motocicletas não tem segunda chance após a falência, e quando tem, costuma ser uma tentativa triste de lucrar com o nome. Com propriedade intelectual, você tem uma moto chinesa de uso diário, motor Ninja 650 e logotipo histórico no tanque. Graças ao incorporador John Bloor, isso não ocorreu com a Triumph. Bloor foi paciente. Ele poderia ter começado logo a produzir bones com especificações antigas para lucrar com a nostalgia dos mais velhos. Ele poderia ter seguido o caminho da era HD AMC e colocado o emblema da Triumph em carrinhos de golfe, motos de neve ou motos de trilha 125cc 2 tempos, mas ele não fez isso. Ele investiu devagar, com cálculo, construiu uma nova fábrica em Hinckley e reconstruiu a empresa do zero, usando princípios e técnicas modernas de fabricação. Esse tipo de abordagem lenta para os negócios é quase inédita hoje em dia nesse esquema de pump and dump que muitas empresas de private equity utilizam. Ele não ressuscitava a Triumph, mas criava uma nova Triumph. Em 1991, eles lançaram uma nova linha de motores de 3 e 4 cilindros com estratégias modulares. E eles não eram incríveis, mas indicavam um passo na direção certa. O grande golpe da Triumph veio em 2001 com a reintrodução da Bonneville. Esse foi um momento decisivo para a marca. Sim, foi um apelo à nostalgia. Ao contrário de marcas que usaram isso para vender designs ultrapassados a preços altos, estou falando de você, Harley Davidson. A Triumph, por outro lado, criou um gênero totalmente novo. Era um design clássico, mas com componentes totalmente modernos. Para a época, ela parecia uma moto de 1965, mas pilotava como uma de 2005. A Bonneville era uma clássica moderna, um termo que agora é onipresente, com todas as marcas tendo algum tipo de moto com visual retrô em sua linha. Mas a Triumph realmente foi a primeira a fazer isso, a respeitar a história da moto, mas sem ficar presa a ela, e a Triumph poderia ter parado por aí. Eles poderiam ter sido o fabricante referência em clássicas modernas e simplesmente deixado por isso mesmo, mas não fizeram isso. Eles ainda estavam em busca de credibilidade em desempenho também. Ao contrário dos japoneses com 4 cilindros em linha ou dos italianos com V-Twins, a Triumph apostou ainda mais alto, redobrando ou triplicando a aposta.
No motor de 3 cilindros deles, a Daytona 675 era afiada como uma navalha, focada em pista e uma verdadeira reviravolta na indústria que ameaçou a dominância das japonesas 600. No auge, a Street Triple veio em seguida, provando ainda mais que a Triumph não seria rotulada apenas como a marca que faz a Bonneville. Eles se tornaram tanto uma marca de performance quanto de tradição, e isso realmente é algo super único. Para a Triumph, a história da Triumph parece quase inacreditável. Quantas marcas dos anos 1960 você consegue citar? Essa faliu totalmente e depois retornou como concorrente real dos demais fabricantes de motocicletas do mundo. Moto Marine chinesa, Benelli chinesa, Norton, Indian, mas todas à beira do colapso, só no papel. A Triumph fez diferente. Eles valorizam a história da marca, mas não têm os produtos licenciados como foco do negócio. Eles criaram o arquétipo das clássicas modernas, mas também fornecem motores para a Moto 2. Não só o ressurgimento deles é raro, como a abordagem versátil e a capacidade de adaptação deles também são igualmente incomuns. Seria como se a Harley-Davidson fizesse uma moto líder mundial em competições ou se a Ducati lançasse uma 400 além dos seus modelos tradicionais. Mas não podemos fingir que não houve uma troca. Nem tudo é perfeito e maravilhoso neste vídeo, certo? Algo foi perdido. A Daytona 675 provou que a Triumph entendia de desempenho tanto quanto de estilo. Essa moto não existe mais. Até a Truxton carregava um peso e uma importância especial que agora está ausente na linha Bonneville. As motos que eram muito enfeitadas, muito excessivas, muito especiais, são as que não sobrevivem. Não acredita em mim? Olhe para o painel de uma antiga Daytona 675R e de uma nova Daytona 660 e me diga se algo não se perdeu. As motos que estão vendendo em maior quantidade e atraindo mais pilotos são motos menores e acessíveis, como a Speed 400, ou as médias modulares acessíveis, vagamente agradáveis, mas um tanto sem graça, como a Trident 660 e a tão aguardada Trident 800. Pessoal, é só uma Street Triple piorada com farol redondo. Enxerguem o quadro geral. A Triumph certamente é uma versão menos, digamos, romântica de si mesma, comparada tanto com 15 anos atrás quanto com 60 anos atrás, mas a triste verdade é que marcas boutique mais radicais não sobrevivem na indústria global de motocicletas de hoje. Até a Ducati está mais suave agora. É uma etapa inevitável no ciclo de vida de uma empresa de motocicletas. Se a Triumph tivesse seguido como uma marca boutique britânica pequena, talvez mantivesse algum estilo e misticismo, mas provavelmente teria falido de novo. O charme não sumiu totalmente, ainda é possível vê-lo nas ruas. 77.765 a Speed Triple, 1.200 Double R. Quero dizer, são todas coisas boas, mas hoje em dia está tudo um pouco mais diluído. Mas a Triumph parece mais estável agora do que em qualquer momento dos últimos 100 anos. Acho que todos devemos ser gratos por ela ter tido uma segunda chance, que a maioria das marcas simplesmente não consegue. Obrigado por assistir até o final deste vídeo. Deixe um comentário aí embaixo sobre o que você acha da revitalização da Triumph. Vejo vocês no próximo.